Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão ver essa aula. A gente tinha previsão de ter uma aula ao vivo nessa semana, mas devido a alguns compromissos que eu vou ter por conta de ser o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campo Três Lagoas, eu não vou poder ministrar as aulas ao vivo essa semana, então estou deixando esse conteúdo de aula gravado nesse bloco, e no bloco que vem a gente volta ao vivo, e logo em seguida a gente vai retornar às atividades híbridas parcialmente a partir de 15 de outubro, e aí as coisas vão se tornar um pouco mais tranquilas para a gente. Mas antes disso, a gente tem que finalizar o nosso primeiro bimestre, e como eu disse para vocês, a gente está perto disso, então neste bloco é o bloco de encerramento do bimestre. Portanto, vocês vão ter um trabalho para fazer, e o trabalho vai ser sobre a diferença do método das ciências naturais para as ciências sociais, e vocês vão ter que fazer uma prova sobre o Augusto Comte, o positivismo. Atenção para a aula de hoje, porque ela é uma aula definitiva e importantíssima para que você possa realizar o trabalho, que vai valer 3 pontos, e possa realizar a prova, que vale 7 pontos. A soma do trabalho, 7. A soma do trabalho, 3 pontos, com a prova 7 pontos, dá 10, que é a nossa média geral. Quem necessitar fazer uma recuperação, após o término das atividades, a gente vai oferecer uma recuperação para aqueles que não atingirem a nota. Então, vamos lá, retomar o conteúdo da onde eu tinha parado na última aula. Bom, na aula passada a gente tinha parado aqui, eu tinha terminado esse slide sobre os princípios do positivismo, e, portanto, a gente inicia a nossa aula a partir desse slide do método positivista. Então, hoje, vocês vão ter que compreender o positivismo enquanto um método. Eu já falei para vocês que o positivismo é uma corrente teórica, mas ele também é um método, ele é conhecido como método positivista. Talvez vocês devam me perguntar, e isso é uma pergunta importante, professor, o que é um método? Bom, se você não entender o que é método, ou muito menos o que é o método positivista, ou qual a diferença entre o método das ciências humanas e o método das ciências exatas, ou das ciências biológicas, provavelmente você vai ter um problema para se desenvolver no próprio Instituto Federal, na própria disciplina de Sociologia. Você precisa compreender, e este é um momento essencial, o que é método. Eu costumo usar uma metáfora para ensinar o que é método. Então, quando eu vou usar a metáfora da cozinha. Ela não é, né? Por quê? Porque ela tem algumas particularidades. Então, quando você vai fazer uma comida, quando você vai fazer uma receita, você vai preparar um prato, um jantar, uma comida, um alimento, você tem uma receita. A receita, na verdade, contém o método para se atingir aquilo que você deseja fazer. Vou dar um exemplo. Então, se você quer fazer um bolo, você vai precisar de você achar a receita do bolo. Na receita do bolo, você vai ver que lá tem ingredientes: farinha, ovo, trigo, fermento, chocolate, enfim, dependendo do bolo que você for fazer, alguns ingredientes vão aparecer lá. Basta ter só os ingredientes para fazer o bolo? Não. É preciso fazer o quê? Seguir alguns procedimentos. Aí a receita vai te dar o método para atingir o procedimento, né? Quebre os ovos, bata canela, misture com a farinha, misture com açúcar, utem a forma, moem o leite, bata no liquidificador, ou seja, há várias possibilidades. A receita vai te dar passo a passo do que você tem que fazer com aqueles ingredientes e qual o procedimento que você tem que seguir para que no final desse processo você tenha um bolo. Basta eu pegar o ovo, a farinha, o fermento, o leite, o açúcar, o chocolate, o óleo, a manteiga e misturar tudo num balde só e eu já tenho o bolo? Não, não é assim que funciona, né? Eu tenho que misturar os ingredientes secos, depois os molhados, aí eu misturo, faço uma massa, unto uma forma, pré-aqueço um forno a determinada temperatura, deixo a massa um tempo lá, tiver uma cobertura, ou seja, tem um procedimento. Então, isso que é o método. Então, para fazer o bolo, eu preciso seguir um método, eu preciso ter os ingredientes, e a partir desses ingredientes eu preciso seguir uma série de etapas para que eu tenha um resultado final como um bolo. Isso serve para qualquer receita. Então, pode ser um bolo, pode ser um frango assado, pode ser um sanduíche. Há um caminho, uma estratégia a se seguir. Quando se trata de ciência, é a mesma coisa. E é isso que esse slide está tentando nos explicar. Como é que funciona o método científico positivista? Então, veja, o método científico positivista é aquele que compreende o trabalho científico com o objetivo de estabelecer veja atenção, isso é muito importante, uma sistematização semelhante ao modelo matemático. Então, veja, é um sistema que é parecido e que é próximo ao modelo matemático, que seria o quê? Qual é o modelo matemático? A matemática é uma ciência exata. Então,
O modelo matemático é aquele modelo no qual a gente aplica e tem sempre um resultado. Há uma lei geral na matemática. A matemática é uma ciência que consegue, né, estabelecer, assim como outras ciências exatas, leis gerais. E a partir do momento que você estabelece uma lei geral, um entendimento, aquilo vai se repetir sempre da mesma forma. Por exemplo, se você aprender a fazer a adição, você vai sempre saber que o resultado de 2 mais 2 vai ser sempre 4. Se não for 4, está errado. Por quê? Porque esse é um processo que tem uma lógica que sempre se repete, é uma lei geral. 2 mais 1 vai ser 3, 3 mais 2 vai ser 5, 2 mais 3 vai ser 5 também. Ou seja, se você aprendeu a fazer a adição, é uma operação matemática. A mesma coisa vale para a simplificação. 2 menos 1 é igual a 1. E sempre será assim, a menos que esteja errado. Essa é uma sistematização do modelo matemático. Então, esse método positivista parte do modelo matemático. Lembra que eu falei para guardar a informação lá na primeira aula de que Augusto Comte era filósofo e era matemático exatamente por isso. Então, ele parte de qual método? Ele usa um método que ele já conhecia para estabelecer a sociologia, o método matemático. Então, ele parte desse modelo matemático e ele vai dizer o quê? O que significa escolher o modelo matemático? Significa que isso vai ter uma consequência. Qual é a consequência? É a supressão dos fenômenos, aspectos matemáticos. Ou seja, se eu uso um método matemático para analisar questões, qualquer tipo de questão, significa que eu vou resumir ou eu vou suprimir aquele fenômeno a um aspecto matemático. No entanto, há alguns fenômenos que não podem ser resumidos a aspectos matemáticos ou a leis gerais. Por exemplo, os fenômenos humanos. E é isso que vai nos dizer o próximo slide. Portanto, o positivismo é a expressão da aplicação prática da forma de certificar a validade dos resultados obtidos na pesquisa. O positivismo tem a origem na filosofia de Descartes, o autor da ideia da ciência como dedução, fundamentada em princípios gerais. Essa concepção de ciência foi assimilada por outras correntes posteriores, como os empiristas. Esse é o slide transitório para mostrar, então, qual é a passagem do positivismo. Então, o positivismo é um método científico que já existia no modelo das ciências exatas, da matemática, em que ele serve, né, como uma forma de verificar ou de certificar a realidade das pesquisas científicas que estão no campo das ciências exatas. O que acontece é que, né, é necessário que a gente faça uma crítica ao positivismo quando se trata das ciências humanas. Então, veja, qual é o grande erro do Comte? Então, a pergunta da prova vai ser essa. Preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês, porque essa é a pergunta da prova. Se você entender isso, você vai conseguir responder a questão que vai vir na prova de vocês. Qual é o grande erro do Comte? Por ser matemático e filósofo, o Comte escolheu um modelo matemático para aplicar na ciência que ele estava criando, chamada sociologia. Né? Então, veja, a sociologia nasce como uma ciência humana e Comte acredita que ele pode aplicar um modelo matemático para observar a vida humana. Isso funciona? Não, isso não funciona. Por isso a gente precisa fazer uma crítica. Isso é errado. Errado por quê? Porque a vida humana, ou as questões humanas, não podem ser matematizáveis. Elas são questões de uma natureza diferente das questões de ordem naturais. Então, por isso a gente tem as ciências da natureza. Dentro das ciências da natureza, a gente tem o campo das ciências exatas, as ciências biológicas da vida, e a gente tem as ciências sociais, que são aquelas ciências da sociedade. Então, como eu sei se é uma ciência social, professor? Basta você perguntar, existia antes do homem? Carros, existia antes dos homens? Não. Então, isso faz parte do desenvolvimento social, uma questão que pode ser pensada socialmente. A igreja, a escola, a família, tudo isso, não existia. Árvore, sol, água, rios, são coisas, percebe? São coisas de naturezas diferentes. Por isso que a gente tem campos diferentes das ciências, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências naturais, as ciências biológicas. Então, cada ciência tem um método diferente, eles não podem ser aplicados em outra ciência que não daquele campo. Então, o positivismo não serve para as ciências humanas porque os seres humanos não podem ser matematizáveis. Então, veja, as ciências exatas, ela reproduz os comportamentos naturais, ou ela pensa os fenômenos naturais e enquadra em modelos. Então, uma vez descoberto o modelo, aquele modelo sempre se repetirá. Veja, eu não vou até o final do slide, como vocês estão vendo aqui, porque o que era mais importante de falar, eu já falei. E agora, o final da aula, a gente vai prestar atenção através disso aqui. Então, veja. Como eu disse, as ciências humanas e as ciências exatas, elas têm uma questão de natureza diferente. Então, o método das ciências naturais ou das ciências exatas é um método que percebe
permite a captação de leis gerais que expliquem os fenômenos. Então, quando você estuda a lei da gravidade, você sabe que é a lei da gravidade, você estuda na física, né? A lei da gravidade, ou G, aquele Gzinho menos 10. A força gravitacional é o que nos mantém atraídos ao centro da Terra, é o que faz com que a gente não levite, que é o que não existe, por exemplo, na Lua, ou fora da órbita terrestre. Então, quando você vê as imagens de astronautas que não estão na órbita terrestre, seja dentro dos discos, né? Seja dentro das espaçonaves, na estação terrestre ou na própria Lua, você vê que eles estão o quê? Flutuando, né? E eles não ficam presos ao solo, porque ali não temos a gravidade, a gente não tem o exercício da gravidade. Então, a lei da gravidade é aquela que explica porque todos nós nos mantemos atraídos ao centro da Terra. Então, veja, essa caneta que eu seguro, eu soltei ela, agora ela vai cair. Se eu fizer isso de novo, vai acontecer de novo. Se eu fizer de novo, vai acontecer mais uma vez. E todas as vezes que eu fizer isso, vai se repetir ininterruptamente. Por quê? Porque isso é uma lei geral. Já foi explicado pela física. Então, todas as vezes isso vai acontecer do mesmo jeito. E não importa se eu esteja no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar do planeta Terra, onde eu soltar um objeto, assim ele vai cair até ele parar na Terra, né, no chão. Por quê? Porque é a força gravitacional que mantém a gente atraído ao centro da Terra. Entenderam? A mesma coisa que eu expliquei quanto às leis matemáticas, com as 4 operações, etc. Uma vez entendidas, elas sempre funcionarão do mesmo jeito. Então, 2 mais 2 é 4. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Índia, na África do Sul, na Mongólia, onde vocês quiserem. No entanto, observe, quando se tratam de questões humanas, elas não são iguais em todos os lugares. Então, elas não podem ser aplicadas ou pensadas do mesmo jeito. Então, não existe uma lei geral para explicar a humanidade ou para explicar questões humanas. Então, não há uma lei geral que explique o comportamento dos seres humanos, ou das sociedades ou dos grupos humanos. Porque esses grupos humanos não se comportam do mesmo jeito. A gente já discutiu isso na Sociologia 1. Eles rezam para Deus diferente, eles têm organizações políticas diferentes, formas culturais de se vestir, de se comportar diferentes, línguas diferentes, musicalidades diferentes, constituições e núcleos e familiares completamente diferentes. Portanto, aquilo que vale no Brasil não vale em outros países, por exemplo. Isso é uma questão cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que são crimes e proibidas no Brasil, por exemplo, mas que não são crimes e proibidas em outros países. Isso é uma questão cultural. Não é biológica, não é natural, não é exata. É um acordo dos homens em consciência que decidiu sobre isso. Então, vamos pensar coisas que não são legais no Brasil, são ilegais. O aborto, a prática do aborto é ilegal no Brasil, salvo algumas exceções, como o caso da mulher ser estuprada, o caso dela correr risco de morte, enfim. Né, há alguns pequenos casos, mas, no geral, ele é legal, ele é crime. No entanto, se você estiver na Holanda, na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em vários outros países, já há um consenso no Japão de que isso é legal. Né? Até os 3 meses de gravidez, a mulher tem o direito de fazer o aborto. Outra questão polêmica, o uso de drogas ou o uso de maconha. No Brasil é proibido, é crime irregular. Não pode fumar, não pode plantar, não pode vender, não pode nada. É totalmente irregular. No entanto, como vocês sabem, existem alguns países em que isso pode, com algumas diferenças. Nosso vizinho aqui, Uruguai, Argentina, Chile, Holanda, Estados Unidos, etc. Vocês percebem? Então, as regras e os acordos sociais não são os mesmos de acordo com os mesmos países. Portanto, existe uma lei geral. Então, é assim no Brasil, vai ser assim na China, vai ser assim. Não, não funciona. Culturas diferentes possuem deuses diferentes, histórias diferentes, tradições diferentes, músicas diferentes, portanto, não podem ser pensadas através do mesmo método. Qual foi o erro do Conte? O erro do Conte foi aplicar um método que não cabia nas ciências exatas, um método das ciências exatas, que é o método positivista, que não serve para ciências humanas. Ele serve para matemática, ele serve para física, ele serve para química. A gente pode achar a lei geral, um exemplo da química, né, que é uma ciência exata. Então, H2O. Quando você escuta H2O, você vai pensar que o H2O é a composição química da água. Então, a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É isso que significa o H2O. Qualquer lugar do planeta Terra em que você pega esse elemento químico, água, ele vai ser composto sempre por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Seja na China, no Brasil, nos Estados Unidos, na Namíbia, onde você quiser. Uma lei geral. Uma vez descoberto, vai ser sempre daquele jeito. No entanto, quando você trata de ciências humanas, não. Então, o erro do Conte foi um erro metodológico. Como ele era matemático, ele acreditou que o método positivista que servia para matemática, para ciências exatas,
era possível de ser aplicado nas ciências humanas. Só que ele não é. E ele não é por quê? Porque são ciências de natureza diferente. Então, não é possível que eu estabeleça leis gerais para os seres humanos. E esse foi o erro do Augusto Comte. E é assim que a gente pensa. Então, tinha ali no último slide, aquele que eu cortei quando eu vim para cá, estava escrito crítica ao positivismo. Então, qual é a crítica ao positivismo, né, que as ciências humanas faz ou a sociologia? Então, por que a sociologia nasceu como uma ciência errada, professor? Porque a sociologia nasceu usando um método que não serve, o positivismo. Hoje, ninguém mais usa o método positivista na sociologia, porque ele não serve, porque ele não é adequado. Se você falar que você é positivista, as pessoas vão rir de você, vão pensar, nossa, que atrasado, que, né, demodê, que inadequado. Não serve para os cientistas humanos, para a filosofia, para a sociologia, para a história, para as letras. Serve para a química, para a física e para a matemática. Então, essa é a questão central. Então, o erro do Comte, ao criar a sociologia, foi usar um modelo matemático para tentar explicar a vida social. Isso não funciona. Portanto, a sociologia nasceu como uma ciência, mas nasceu como método errado. Isso vai mudar, professor? Isso vai mudar, como eu disse para vocês. Hoje, a sociologia não faz mais uso do método positivista e isso já está superado. Então, quando vocês receberem a prova... E aí, terminamos, galera. E é isso que a gente precisava entender nesse primeiro bimestre. Então, vocês vão ter duas atividades para fazer. Uma prova e um trabalho. Na prova, vocês vão receber dois textos e vocês vão ter que comparar. Vai vir um texto X lá e vai vir um outro texto sobre Augusto contra o positivismo. E aí vai vir uma pergunta para que vocês façam um texto, respondam um texto de 15 a 20 linhas, pelo menos, de 15 a 20 linhas, com introdução, desenvolvimento e conclusão, explicando através da análise daqueles dois textos qual foi o erro do Augusto Comte. Essa vai ser a pergunta da prova e eu já respondi na aula de hoje. E para facilitar a prova, eu recomendo primeiro você faça o trabalho é uma forma de dar para a escola, eu quero que você faça um trabalho que também é um texto escrito, um texto dissertativo, né, que deve ter de 15 a 20 linhas, com introdução, desenvolvimento e conclusão, explicando qual a diferença de método entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Então vamos lá, recapitulando para terminar. Duas atividades, trabalho valendo 3 pontos. Então, o trabalho e a prova vocês vão ter para fazer até o nosso próximo bloco. O nosso próximo bloco começa no dia 4, na semana do dia 4 de outubro, a nossa penúltima semana antes da volta parcial híbrida no dia 15, na semana do dia 15. Ou na próxima semana ainda, tem que ver certamente qual é essa semana da volta. Mas, enfim, então vocês têm, né, até a semana do dia 4 de outubro, que vai terminar no dia 8, então eu vou deixar para todo mundo como prazo o dia 8 de outubro, como prazo final para a entrega do trabalho. Então, o trabalho é fazer um texto de 15 a 20 linhas, explicando a diferença entre as ciências humanas e as ciências exatas, e a prova, que vai estar disponível no Moodle, onde tem 2 textos, você deve ler os 2 textos base, ver a pergunta-problema e também desenvolver um texto dissertativo. Ambos trabalhos devem ser entregues pelo Moodle, preferencialmente, só se você tiver algum problema que você não vai ser entregue para o Moodle. O trabalho vale 3, a prova vale 7. E é isso. Se tiverem alguma dúvida a fazer o trabalho ou a responder a prova, podem me consultar no WhatsApp antes do prazo se encerrar. E aí, na semana do dia 4 de outubro, na primeira semana de outubro, a gente volta dessa vez com as aulas ao vivo, até porque a gente precisa começar a organizar o nosso novo caminho com esse horizonte de volta num sistema híbrido, com parte de vocês fazendo presencial uma semana, parte fazendo presencial na outra. Então, a gente vai ter que se organizar a partir dali. Mas primeiro vamos encerrar esse primeiro bimestre assim. É isso, espero que vocês fiquem bem. Axé, beijo no coração e até breve. Tchau.